Mau comportamento. Hoje vamos refletir sobre esse tema e bem-vindos ao nosso segundo encontro, que eu estou chamando de aula mentoria, onde a gente está se reunindo aqui com profissionais, educadores, pais, mães que desejam refletir, ampliar o entendimento sobre os desafios da relação com criança e adolescente, nos contextos da família, da escola, nas relações de proximidade com essas crianças, para a gente conduzir o crescimento delas e o nosso, claro, pensando em saúde, saúde mental, saúde emocional. Eu sou Irtene Nunes, sou professora, educadora há mais de 23 anos, sou psicóloga, trabalho com a temática de saúde mental, saúde emocional. Eu trago o meu fazer como pedagoga, como profissional da educação, para o meu fazer como psicóloga, terapeuta, e estou juntando essas duas áreas de conhecimento para atuar na prevenção e promoção de bem-estar emocional, prevenção de problemas mentais e promoção de bem-estar emocional, para a gente cuidar dessa geração, cuidar da gente, né, que pode estar caminhando para um adoecimento e prevenir nas nossas crianças. E hoje o chamado para essa aula mentoria é para a gente olhar para aquilo que a gente chama socialmente de mau comportamento. Tá, eu vou compartilhar o slide com vocês. A aula mentoria eu chamo de aula mentoria porque não é a ideia, não é só que eu fique dando aula, falando do assunto teoricamente com vocês. Primeiro, ela é montada em cima dos temas que vocês me trazem lá no questionário, né? Que eu coloco à disposição para quem quiser se inscrever. Eu sempre faço um diagnóstico das pessoas que querem participar. Tento montar a aula em cima disso. E trago o conhecimento, a informação sobre o que eu tenho estudado de neurociência afetiva, de psicologia desse assunto, e depois a gente abre para troca, né? Pra quem está aqui tirar dúvidas sobre o que foi colocado, trazer suas experiências, para a gente ter um espaço de escuta e acolhimento também das pessoas que estão ao vivo. Essa última parte, por enquanto, eu não deixo gravado, depois disponível, só é quem está aqui, é a forma de agradecer, né? De honrar as pessoas que dedicaram seu tempo para estar aqui. Então, esse momento vai ser mais íntimo, tá bom? E a gente vai começar. Vou compartilhar o slide aqui com vocês para que a gente tenha, vocês tenham clareza do que a gente vai conversar hoje. Os tópicos que vão ser abordados, né? Qual o caminho, o percurso que a gente vai fazer nessa, nesses momentos juntos. Hoje eu vou. Ok. A tela está sendo exibida para você, né? O tema é esse. Quando o mau comportamento grita. Grita, grita o quê, né? Grita o que a emoção não consegue dizer, né? O que as palavras não conseguem nomear. Quando o mau comportamento grita nas relações em casa, na escola, quando você não sabe lidar com a forma como a criança está reagindo ou agindo nos seus ambientes. E aí a gente vai fazer um passeio. Opa, peraí, como que passa o slide aqui? Vai fazer um passeio sobre isso. E aqui eu vou mostrar os tópicos que a gente vai abordar. Aí eu acho que o de espera aí. Eu e o Zoom. Pronto, estou me vendo. O que que a gente vai abordar aqui? Vocês estão vendo já os tópicos aí, né? Eu pensei nesses 4 tópicos. Quando eu vi, eu tinha montado uma espécie de mini curso, com muitas horas para a gente se aprofundar, e não é essa a intenção aqui, é uma aula mais enxuta, né? Um encontro mais rápido. Então, eu vou dividir nesses 4 tópicos. Primeiro, a gente vai fazer um olhar para esse significado do termo mau comportamento, a visão da sociedade de hoje, e aí eu vou trazer para vocês o que a neurociência explica sobre o que é isso que nós chamamos socialmente de mau comportamento. Essa última parte, como lidar as orientações, né, a partir dos estudos da neurociência, de como a gente lida com esse comportamento, encaminhamento prático, eu vou deixar para o nosso segundo encontro, para esse aqui não ficar muito grande, nós temos encontro, compromisso aqui de mensalmente estar junto, e eu vou deixar essa parte para o segundo encontro, tá bom? Então, hoje a gente vai ficar nessas duas partes, quando eu terminar de fazer essa explicação aqui da neurociência, eu vou abrir para troca e para pergunta.
tá? E de novo, eu não sei cadê a tela para eu passar o slide. A minha cara de quem tá perdida aqui, espera aí. Ué, hum, aqui, tô indo. Então, eu quero nesse início aqui falar para vocês sobre o percurso de todas as aulas, de todo o trabalho que eu faço com o educador, trazendo essa temática, que é muito importante para nós educadores, né? Que é pensar a dimensão emocional das nossas crianças e a nossa. Então, eu desenvolvi esse método de trabalho que eu chamo de ECO. Primeiro, a gente vai olhar para o tema, o que a gente pensa sobre aquele tema, o que a gente sabe cognitivamente, as nossas verdades sobre aquele tema. Depois, a gente vai olhar para o que a gente sente. E depois a gente vai olhar para como a gente age, porque a gente tem um entendimento da psicologia, da forma que a gente funciona, que quando a gente chega na vida adulta, que tem um cérebro que já com as conexões todas feitas, que a gente já tem as nossas crenças sobre o mundo, sobre tudo que a gente já aprendeu, todo o processo de aprendizagem é um processo de mudança. E ele só acontece quando a gente toma consciência do que a gente do que a gente sabe daquilo, de como a gente age diante daquilo, para a gente poder adquirir um novo pensamento. Então, durante esse percurso aqui que a gente vai conversar sobre mau comportamento, quero que vocês olhem para esse tema pensando sempre o que que você pensa sobre isso, para você identificar aqui o que eu chamo de fazer. O que que eu devo encerrar desse entendimento, dessas crenças que eu tenho, que não estão de acordo com o que eu sei agora sobre desenvolvimento saudável, né, de neurociência, que é o que a gente vai compartilhar aqui. E depois você vai olhar para o que você sente, né, que é que novos repertórios, o teu corpo, a tua consciência tá te chamando para aprender e sentir sobre isso, para depois a gente ir para a prática diária de um novo comportamento, de como agir com as crianças e com a nossa própria forma de ser e de existir. Tá bom? Então, o que é o mau comportamento? Vamos olhar para esse significado desse termo. Eu botei enquetes nas minhas redes sociais, botei enquetes lá para vocês no grupo do WhatsApp da comunidade Educar com Presença e também no questionário de inscrição. E peguei outros de outros grupos que eu já participei. E aí trouxe aqui. Primeiro a gente vai olhar para o significado no dicionário. Se a gente pesquisar lá no dicionário no Google, ele traz essa definição. O mesmo que má conduta, atuação ruim, termo muito usado para se referir ao comportamento das crianças. Né, eu até falei lá nos meus stories, a gente costuma falar que a criança se comporta mal, o adulto a gente chama no máximo de mal educado, em algumas situações, mas não fala que está mal comportado, né? Então esse termo é muito usado mais para se referir ao comportamento da criança, né? E aí, aqui tem um exemplo lá do dicionário que diz assim: devido ao mau comportamento do garoto, na casa da avó ficará de castigo sem videogame por 2 semanas. Isso aqui é o que está lá, né? Até no dicionário do senso comum. Ele não diz que mau comportamento se refere. Ele se refere ao comportamento das crianças. Ele fala que é o mesmo que má conduta, atuação ruim. E é muito usado para se referir ao comportamento das crianças. Esse é o significado do dicionário. E aí, quando a gente faz a pergunta para pais, mães, educadores, que do contexto que eu tô trazendo para vocês isso aqui, vem essas afirmações aqui do que é mau comportamento, o que define mau comportamento. Eu fiz a formação em educação positiva e as minhas colegas fizeram um e-book sobre mau comportamento, inclusive tem muita coisa do trabalho dela aqui, depois se vocês se interessarem, me digam lá no grupo que eu vou encaminhar para vocês conhecerem o trabalho dela, são maravilhosas. Tem uma pediatra maravilhosa, enfim, meus colegas de formação. Tá bem completo o e-book, eu posso compartilhar com vocês. E elas fizeram pesquisa também e trouxeram essas respostas aqui dos pais, né? Muita gente fala que falta de educação é o significado de mau comportamento, mentiras, grosserias, desobediência, agressividade sem motivo, ação ruim. Olha só, agressividade sem motivo, né? Como que a gente acredita que agressividade é sem motivo, né? Enfim, a gente vai entender que, na verdade, o adulto é que não consegue enxergar o motivo, mas tem um motivo, né? Ação ruim, falta de limite, estupidez, pirraça, as-
Ação fora do padrão, que padrão? Maldade infantil, desrespeito, invadir o direito do outro, birras, bater, morder, indisciplina. Então, se a gente olha para o comportamento da criança achando que isso aqui é mau comportamento, que isso aqui é porque a criança é maldosa, maldade infantil, né? O que a gente pensa lá naquela setinha que eu botei para vocês, né? O que a gente pensa vai influenciar no que a gente sente e vai influenciar na forma como a gente age. Por isso que a gente tem que primeiro identificar o que que eu verdadeiramente penso sobre o mau comportamento da criança. E aí, gente, de uma forma muito honesta com você mesmo, olhando para o compromisso que você tem com a tua criança, com teus alunos, enfim, que realmente visualize isso sem julgamento, sem medo de julgamento. Visualize para você, pelo compromisso que você está tendo de olhar para essa forma, né, de entender o comportamento infantil. E tá tudo bem o que você acreditou até aqui, o que você acredita, porque a gente acredita nas coisas que a gente conhece, né, que a gente experimenta durante a vida toda. Então, uma criança que reage com agressividade, ou que não obedece uma ordem de uma pessoa superior a ela, a gente entendeu como um mau comportamento. Agora, o convite é: por que que eu acho que isso é mau comportamento e a criança não age de outra forma porque não quer, né? É isso aí, por que que a criança age assim, que a gente começa a olhar. Mas primeiro vamos olhar porque a gente entende que é isso. Eu já ia pedir a interação de vocês aqui. Mas quem quiser falar, pode me dizer se você se identificou, né? A primeira vez que eu vi isso aqui, mas isso aí é realmente mau comportamento, né? Então vamos ver. Então vem a outra pergunta, se tudo bem, se você entende até aqui que mau comportamento é tudo aquilo ali e até outras coisas que você pode acrescentar. Mas vamos olhar então para a segunda pergunta que eu vou trazer aqui também provocativa. Ok, entendemos que tudo isso é mau comportamento, indisciplina, ação ruim, morder, bater, eh, mentir, fazer pirraça, mas e por quê? Por que que as crianças se comportam dessa maneira? Já se perguntou, como mãe, como pai, como educador, por que que a tua criança, que o teu adolescente se comporta dessa maneira? Por que que ele mente? Por que que ele age com estupidez, com grosseria? Por que que ele invade o direito do outro? Por que que ele desrespeita? De onde vem esse comportamento? Como educador, a gente tinha que ter minimamente, pelo menos se fazer essa pergunta, né? Antes de já dizer é isso, né? E aí, a gente perguntou isso também, as meninas perguntaram lá na enquete delas, essa aqui é a resposta da pesquisa das minhas amigas lá, que tem o e-book que eu vou compartilhar com vocês. E as respostas foram geralmente assim, muito, ela que fez um resumo da maioria das respostas, né? Por que que a criança age dessa maneira? Para chamar atenção. Reflexo de agressividade. Por culpa dos pais, porque não foram educadas. Pelo caráter da criança. Falta de educação familiar. Essas são as respostas que a gente mais escuta também na clínica, né, com toda pessoa que busca ajuda para um comportamento da criança que ela não está conseguindo conduzir, elas falam geralmente isso, que ela só faz isso para me chamar a atenção, né, é porque ela tem muita agressividade, enfim. Sempre, nenhuma das respostas que a gente ouviu e que a gente nessa pesquisa aí que a gente escuta normalmente, ela tem esse entendimento aqui embaixo, ó. Nenhuma das respostas aponta para uma compreensão do comportamento como uma forma de comunicação de necessidades internas. E é isso aqui, gente, já dando spoiler do resto da aula, é isso aqui que a neurociência traz para a gente de compreensão. O comportamento, já vou dar aqui um spoilerzão, né? O comportamento da criança e do adolescente, que a gente chama de mau comportamento, ele fala da comunicação, do que é a necessidade interna da criança que ela não tem recurso para nomear, né. O título da aula também já fala um pouco sobre isso, e eu vou aprofundar explicando mais detalhadamente no tópico sobre o que a neurociência fala. Mas vamos continuar olhando aqui para essa visão do termo socialmente, para ver se a gente compreende por que que a gente chama de mau comportamento e por que que isso não é legal, né. Quero que vocês me acompanhem nessa narrativa e vá tirando as conclusões de vocês, depois compartilhem comigo aqui, quem for ouvindo gravado, e vocês no final a gente vai poder conversar sobre isso, tá bom? Que estão aqui no ao vivo. Então vamos lá. De onde vem a ideia de mau comportamento?
Essa história aqui é bem interessante. Quando eu estudei isso, eu fiquei: "Jesus, como a gente faz as coisas, reproduz sem pensar", né. Essa crença, o termo, né, mau comportamento, vem da ideia, vem de crenças lá do século XIX, onde se acreditava que a criança humana, ela nascia, eh, maléfica. É, ela nascia possuída de maldade e que ela precisava de um adulto para salvar ela, né. Ela tinha uma alma má, e era o adulto que tinha que salvar ela, então ela era educada por adultos que tinham eu peguei essa imagem aqui, porque eu acho que ela representa bem, ó. Se vocês observarem nessa imagem lá do século XIX, as crianças não podiam olhar para os adultos, nem para os seus pais, né, era senhor meu pai, senhora minha mãe, sem olhar para eles. Então, elas se vestiam como mini adultos, porque entendiam que elas, né, não tinha diferença de adulto para criança, era a mesma coisa, elas só tinham um período de crescimento para ser salvas, senão elas iam fazer maldade no mundo. E não se olhava para a necessidade interna das crianças. E então o comportamento infantil era interpretado como malicioso e manipulador. E isso, gente, essa crença existe até hoje de forma inconsciente na maioria dos educadores. Por isso que eles respondem à ideia de que é porque é falta de caráter é do caráter da criança, né. Ou seja, é assim e ponto, a gente tem que salvar ela, porque senão ela vai se tornar muito má. Salvar com o quê? Com castigo, com punição, geralmente, né, que foi o que fizeram lá no século 19. Então só de ouvir isso, já desse entendimento de que a criança nascia com a alma má, a gente já sabe que não é legal chamar o comportamento da criança de mal. Mal, a palavra mal com "u", ela é um adjetivo, o contrário de mal é bom. Então a gente dá valor, é você julgar o comportamento, né. Quando eu falo, eh: "Minha filha se comporta mal", eu tô dando a minha opinião sobre o comportamento dela. Eu não tô olhando por que comunica o comportamento dela, o que que isso está comunicando o comportamento dela. Então, e aí essa coisa de mal vem da ideia de que era uma alma má e precisava ser salva, entende? Como isso é, né, de assustar a gente, que a gente reproduz muitas vezes sem saber, sem refletir sobre, né. Então isso foi reforçado nos modelos de educação que a gente tem ao longo dos anos, pelos behavioristas, né, que é a algumas das abordagens da psicologia, na verdade é uma abordagem da psicologia, o behaviorismo, que ele reforça essa ideia de que o comportamento é visto como algo que precisa ser corrigido. E aí existe várias técnicas dentro dessa abordagem da psicologia, que hoje é muito questionada pela neurociência, né, por outras também, por outras abordagens da psicologia e da ciência. Comportamento, e essa forma de lidar com o comportamento que precisava ser corrigido, ele tinha ênfase na punição, fazia uma coisa que não é adequado socialmente, ele era punido. Fazia uma coisa que era adequado socialmente, ele era recompensado. E aí, se a gente for olhar para os modelos de educação, a gente usa isso ainda muito como pano de fundo do nosso trabalho. Então, aquele aluno que tira nota boa, a gente elogia, a gente trata bem. Aquele aluno que se comporta de acordo com o que a gente precisa, a gente também elogia, recompensa. E aquele que não, a gente pune de alguma forma. Ou não falando com ele, ou expondo ele, enfim. Os filhos do mesmo jeito, né, tem muita até a comparação, quem não foi comparado com o irmão aí, né. Enfim, não é legal nem para quem é comparado e nem para quem, está sendo usado ali como modelo de coisa boa, né, contrário de mal. E isso tudo, não dá nem quem já acompanha meu trabalho, a minha fala, sabe o quanto que isso é adoecedor mentalmente, psicologicamente e emocionalmente, né. Então ignorava-se completamente as necessidades da criança, especialmente muito nem se falava nas necessidades emocionais. Então a gente que está buscando educar pensando em saúde mental, precisa olhar para esse entendimento de mau comportamento, olhar para essa questão histórica, olhar para as nossas crenças pessoais, olhar para a gente como a gente sente diante disso, olhar pra também como a gente foi, né, rotulada ou não de bem comportada ou mal comportada, enfim. E começar a entender como que eu vou fazer para compreender isso primeiramente e depois praticar na minha vida pessoal e no trabalho. E isso a gente vai conversar no nosso próximo encontro. É, então todo esse entendimento do behaviorismo foi reforçado, né, isso reforça a lógica de que a criança faz porque quer.
ignorando o contexto emocional e muitas vezes o contexto social da criança, tá? Então vamos lá para o segundo tópico do nosso encontro hoje, que é por que acontece? A neurociência explica. O que é que a neurociência fala para a gente sobre por que esses comportamentos que a gente chama de mau comportamento, que eu espero que vocês saiam aqui desse encontro hoje, sem usar mais a palavra mal, né? A criança se comporta. É assim que a gente deve falar, sem julgamento. A criança se comporta. E eu vou explicar melhor lá mais para frente, mas eu hoje adoto e sugiro para os educadores que me acompanham e que estão junto comigo estudando e pensando nessa nova forma de se relacionar, de pensar assim: a criança se comporta, o comportamento da criança está aqui. Esse comportamento, ele pode ser desafiador, mas desafiador não no sentido para a criança é desafiador para mim adulto que não consigo interpretar e lidar com esse comportamento. E às vezes é desafiador para a criança no sentido de que é a única coisa que ela consegue fazer para existir, para estar ali, para ser vista, para ser ouvida ou para ser validada de alguma forma, né, por alguém, que seja um colega, que seja, enfim. Então, a gente olha para a criança agora, se comporta, ela apresenta um comportamento que ela consegue. E eu, adulto, entendo isso, sinto isso como desafio. Então, o desafio é meu de tentar entender isso e como ajudar essa criança. Afinal de contas, é esse o papel do educador, né? Guiar, conduzir. Como que a gente faz isso se a gente não entende como sendo um pedido de ajuda ou como a necessidade de um guia, né? Não que vai salvar ele da maldade que nasceu com ele, mas um guia que vai ajudar ele a lidar com a necessidade interna que está sendo comunicada. Eu vou explicar isso aqui mostrando neurociência, tá? Pessoal do grupo, gente, pessoal do grupo, venham para a aula. Não estão me ouvindo, né? A neurociência, que primeiro assim, o que é a neurociência, né? Ela é um campo científico que estuda o funcionamento do nosso sistema nervoso, né? São as funções, que é o quê? A função que coordena e regula as atividades do nosso corpo. Aqui é a forma muito de dizer de neurociência, né? Existe a neurociência afetiva, a neurociência cognitiva, a neurociência do comportamento. Eu estou me especializando em neurociência afetiva, né? Então, aqui o que eu vou trazer muito disso também. E aí, o principal órgão do nosso sistema nervoso é o nosso cérebro, né? Eu já falei disso em outras aulas e falo sempre. Então, do cérebro faz parte o nosso córtex pré-frontal, né? Tem várias áreas, mas aqui para falar de comportamento eu vou falar dessa aqui, que é a região responsável por regular a nossa emoção, o nosso controle racional de comportamento. Essa parte do cérebro é muito importante saber disso quando a gente fala de comportamento de criança e de adolescente, porque como a gente já viu na aula passada, eu acredito no encontro passado, o nosso cérebro, ele começa as conexões neurais, né? Que as áreas se comunicar entre si, aqui da parte de baixo e termina aqui. Então, começa, eu vou explicar isso mais detalhadamente, acho que no outro slide. Não, está aqui nesse mesmo. Ele começa a se desenvolver, o córtex pré-frontal começa a se desenvolver por volta dos 4 anos de idade. Quando a gente fala desenvolver, começa as conexões neurais. As outras áreas emocionais, de movimento do cérebro começam a se comunicar com a parte da frente por volta dos 4 anos de idade. E ela só completa, fica totalmente conectada, amadurecida, por volta dos 25, 28, 30 anos, e depende da realidade de cada indivíduo, né? Porque são estatísticas, né? A gente tem que olhar, porque cada indivíduo é único, né? Cada humano é um universo, enfim. Mas é o que a gente tem de padrão, de conforme os estudos da neurociência nos mostram. Então, entender que é mal, a criança faz porque quer, é ignorar completamente o desenvolvimento humano, né? O que diz a neurociência sobre isso, então? Comportamento é comunicação, comunicação interna. O que chamamos de mau comportamento, na verdade, é um pedido de ajuda. Expressa necessidades físicas e emocionais não atendidas. Exemplo, birra. Birra é uma coisa que uma mãe falou também para mim lá no WhatsApp ou lá no Instagram e eu nem consegui responder ela. É birra. A birra é o quê? A birra é o corpo da criança que não tem maturidade de lidar com a frustração, reagindo a uma frustração, né? A criança quis uma coisa e não conseguiu, então o corpo dela é invadido pela raiva
A emoção de raiva, quem já assistiu a outra aula também sabe disso, que a criança sente, né, a raiva é uma das emoções que ela sente por volta dos 2 anos de idade, a primeira vez. Então, ela responde biologicamente de forma a explodir, é uma explosão, né. Então não existe, na verdade, não existe birra, existe explosão emocional. A criança não tem maturidade para lidar e é o adulto que tem que ajudar ela a diminuir essa raiva. E a frustração na criança acontece por vários motivos, inclusive por necessidade física. Às vezes a criança está com fome, fica mais fácil a se frustrar, tá cansada, enfim. Então, entender esse comportamento, entendendo de desenvolvimento neurológico, desenvolvimento físico da criança, a gente age diferente. A gente começa a pensar sobre ele diferente, sentir diferente e agir diferente. Por isso lá o nosso gráficozinho do início. Olha, eu trouxe aqui, gente, quem é mãe, quem tem criança pequena, trabalha com criança pequena, o cérebro da criança, do Daniel, eu trouxe como referência. Por favor, leiam esse livro. Quem está no grupo lá dos professores que trabalham com a trilha de educação emocional, eu já compartilhei com vocês o livro. Leiam ele. Ele, além de trazer essa explicação com muito mais riqueza do que a gente está falando aqui, ele também traz estratégias estratégicas práticas para a gente usar, estratégias práticas para a gente usar no dia a dia com as crianças. Eu vou falar sobre ele mais no nosso próximo encontro, né? Algumas coisas que ele traz e eu vou compartilhar lá, tá? Então é isso que a neurociência fala para a gente, né? E quando a gente fala, é comunicação. E se é uma comunicação, se o comportamento da criança está comunicando as necessidades internas, é um pedido de ajuda, por que que ele não diz diretamente? Porque ele não tem repertório. A gente adulto que chegou na vida adulta sem ser nomeado, sem ser acolhido, sem ser respeitado nessa nossa dimensão interna, continua sem repertório. Chega no psicólogo, o psicólogo pergunta o que você está sentindo, eu não sei, qual é a sua necessidade, eu não sei. E a gente não sabe se nomear. Tu imagina a criança, né? E aí eu quero aproveitar para dizer, muito dos comportamentos dos adultos, marido, esposa, namorada, até, né, do professor, fala também das necessidades deles não atendidas, tá? Né? O que que é, por exemplo, o ciúme? O ciúme comunica da insegurança, do medo de perder a pessoa, né? Então, comportamento é comunicação. E quando a gente fala de criança e adolescente, quem é o responsável por entender o que que esse comportamento está pedindo, está comunicando, está precisando? O adulto. Somos nós, certo? Vamos continuar aqui. Que eu já ia querer que vocês me dissessem o que vocês estão pensando aí. Ai, gente, como eu gosto de participação. É, julgar o comportamento infantil como mal intencionado, malicioso, vai contra, primeiro, a biologia do corpo humano, vai contra esse entendimento de que falta essa conexão, falta esse amadurecimento, vai contra a natureza do desenho, né, do desenvolvimento humano, do nosso desenho original, né, desse necessidade de experienciar sobre o mundo, vai contra o entendimento de desenvolvimento humano e vai contra a própria ciência, né. O cérebro infantil é imaturo e cada criança tem o seu próprio ritmo moldado pelas suas experiências. Então aí ficar comparando, isso aqui eu botei essa frase justamente para enfatizar isso. Mas tem o fulano que faz e tem o fulano que não faz. Primeiro que necessidade interna não tem como a gente julgar. Necessidade interna do outro indivíduo que não é você, você respeita, acolhe, porque você não tem como saber, só ele, né? Sua necessidade também o outro não tem como saber, você precisa comunicar para ele. Se você tiver repertório, você vai comunicar com palavras. Se você não tem, é com comportamento. E o outro precisa ter para poder te ajudar, né. No caso é crianças, adultas, o que mais tem hoje, quando eu comecei a estudar neurociência e eu olhar para os adultos e pensava: "Gente, nós somos todos crianças precisando de algum adulto um pouquinho mais amparado para cuidar da gente", né. Então a gente vai se cuidar aqui nessa comunidade do Educar com Presença, para a gente poder ser adulto para as crianças, tá. Então, esse cérebro imaturo, ele tem o próprio ritmo, além dele ter o próprio ritmo, tem uma coisa que é a experiência de cada criança. A forma como que esse cérebro único, porque nós somos seres únicos, reagiu ao que ele já viveu até aqui. Quando ele chega na adolescência, eu escolhi falar assim de forma mais porque o adolescente, a gente fala muito nessa visão de educar com respeito, que a adolescência ela é resultado da infância. Então tudo que a criança, como que a criança foi conduzida até aqui, respeitando ou não o seu emocional, é a forma como ela vai conseguir se comportar na adolescência, que é uma brecha também no desenvolvimento para reeditar o que ela recebeu, para validar o que ela recebeu na infância, né. Então é muito linda a adolescência, a gente precisa entender melhor, inclusive a gente pode até pensar em aulas sobre adolescência.
E aí, como você chega na vida adulta? Por isso que na vida adulta o convite é sempre para ressignificar o que a gente acha, aprendeu, né? Se a gente quer um conhecimento novo, um entendimento novo. O que o adulto vê são gritos, birras e desobediência. O que está por trás? O que está por trás? Que são as necessidades que esse comportamento está comunicando. Desculpa. Medo, insegurança, cansaço, fome, frustração, etc, 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 etc. Uma analogia do comportamento é o iceberg do comportamento, que é também lá o entendimento que foi construído lá no nosso curso de educador parental da Escola da Educação Positiva. As meninas construíram isso aqui. Eu vou já explicar botar essa analogia e explicar para vocês como é que funciona a analogia do iceberg do comportamento, mas eu trouxe aqui essa imagem desse cérebro, destes vários cérebros, que é de um estudo que eu sempre compartilho, vou compartilhar sempre no meu trabalho, né, que fala muito sobre desenvolvimento emocional. E esse estudo, ele foi feito com criança de 5 a 20 anos, para entender até quando o nosso desenvolvimento emocional acontece. Não vou falar sobre isso aqui, não é sobre isso a aula, mas eu trouxe para mostrar aqui para vocês que esse gráfico desse estudo, que é grande, né, o estudo, ele traz aqui o cérebro da criança. As áreas azuis são a criança de 5 anos aqui, né? As áreas azuis são as áreas que já estão conectadas, que já estão desenvolvidas, que a gente fala, né? Mas já estão conversando entre si. E se a gente observar, são pouquíssimas em uma criança de 5 anos. Aqui da frente, ela começou essas conexões lá por volta dos 4 anos. Então, elas, com 6, aqui, eu não sei se é de 5 em 5 anos, mas olhem só. Quanto o tempo vai passando, essas conexões vão acontecendo. E a qualidade dessas conexões vai depender se a criança tem, se o indivíduo tem na vida familiar, na vida escolar dele, o ambiente adequado. Então, se ela tem amparo emocional, se é respeitada nas suas necessidades, essas conexões vão ganhando qualidade. Por isso que uns têm mais facilidade de aprender do que outras, né? Enfim. E olhem só, aqui é um cérebro de 20 anos. Se a gente observar, ainda tem áreas verdes que não foram conectadas, que não estão conectadas. Então, um adolescente, por volta dos 16, 17 anos, 15 anos, que é mais ou menos aqui, eu acho, ele não tem capacidade, por exemplo, de regular a emoção. Criança não tem de jeito nenhum. Já ensinei isso em alguma aula, né? Porque essa área que quando faz a gente regular nossas emoções é essa parte aqui e da frente. Na criança não tem. O adolescente já tem algum recurso, se ele teve, né, na infância, se foi entregue para ele, que ajudou ele a aprender a regular. O pessoal que está trabalhando a letramento emocional das escolas, do projeto que a gente faz lá, vai ensinar isso para as crianças, vai ser maravilhoso, eu tenho certeza disso. Mas se não tem, a gente chega na vida adulta sem recurso, né? Então, o cérebro se completa, amadurece, e aí a gente vai ter que desenvolver esses recursos para aprender a lidar com o que a gente sente e reconhecer nossa comunicação interna. Por isso que a gente fala que as emoções são um presente para a gente entender das nossas necessidades, né? E aí, quando a gente cresce como adulto, ajudando a gente a entender o que que a minha raiva fala da minha necessidade, o que que o meu medo fala da minha necessidade, o que que a minha tristeza fala das minhas necessidades, é maravilhoso, gente. É saúde mental, é isso. Tá? Então, aqui a analogia do iceberg do comportamento. O que que a gente vê, né? O que que o adulto vê? A gente vê o mau comportamento, que nós não vamos mais chamar mais de mau comportamento. A gente vê a agressividade. Cada tópico desse aqui daria uma aula, uma oficina para a gente aprofundar, né? A gente vê desobediência. Agressividade, por exemplo, agressividade todos nós temos, faz parte da natureza humana. Ela tem a utilidade dela, né? É a agressividade que faz a gente nascer, rasgar o corpo da nossa mãe e nascer. É a agressividade que faz a gente comer os alimentos, triturar os alimentos. Então, ela faz parte. Quando essa agressividade ultrapassa o limite que machuca o indivíduo ou o outro, é porque tem coisas ali acontecendo internamente que não estão sendo respeitadas. Então a gente precisa cuidar disso. A criança precisa, nós precisamos de agressividade para ir para a vida, né? Para ir cansada, correr numa maratona de uma atividade física. Então a gente precisa da agressividade, nossa precisa ser entendida e respeitada, né? Ajudar a criança, enfim. Obediência também é um tema que vale uma aula, gritos, mordidas quando são mais pequenos, né? Os grandes também mordem quando estão brigando, enfim. Palavrões, agitação, birras, questionamento, a gente vê tudo isso. Mas o que tem embaixo desse comportamento, né? O que realmente pode ser tudo isso, né? E aí que tem algumas coisas, mas pode ser muito mais que isso, dependendo da fase de vida de cada indivíduo. Debaixo desse iceberg tem outras coisas, inclusive a nossa, né, adulta também. Nosso comportamento diz uma coisa, né? E embaixo desse iceberg, quando a gente vai buscar autoconhecimento, é que a gente tem que identificar a necessidade que está provocando esse comportamento.
insegurança, fome, sono, não me sinto visto, necessidade de pertença, né, de ser validado, especialmente por quem a gente ama, por quem cuida da gente, pai, mãe. Não me sinto ouvido, cansaço, medo, imaturidade neurológica, sempre vai estar aqui embaixo quando fala de criança e adolescente. A imaturidade neurológica, que a gente precisa entender de fases de desenvolvimento para entender se realmente é imaturidade neurológica ou se é outra necessidade, né? Se a criança já tem neurologicamente condição de lidar com isso, mas ela não está lidando porque tem outra necessidade que não está sendo atendida, né? Não se sentir amado, não se sentir respeitado, não se sentir capaz, até isso faz com que a criança, na outra mentoria a gente falou de criança que não sabe ler e escrever, né? Então, não se sentir capaz de aprender pode ser uma das coisas que está embaixo do iceberg da criança que não sabe ler e está lá na escola se comportando mal, fazendo bagunça, fazendo birra, né? Não se sentir importante, né? Porque todos nós precisamos se sentir validado, pertencente. E aqui eu quero falar, abrir, quando eu falei que imaturidade neurológica, eu quero abrir um parênteses grandão aqui para dizer o seguinte para vocês, gente. Aqui a gente está falando de desenvolvimento saudável, né? De uma criança que ela tem o desenvolvimento típico, de um adolescente, de um ser humano que tem o desenvolvimento típico. Aqui eu não estou abordando crianças que têm situações de neurodesenvolvimento, né? Crianças que têm autismo, que têm TDAH, outras questões de desenvolvimento, não estamos citando isso. Aí, mas também o comportamento dessas crianças falam das suas necessidades e do seu funcionamento neurológico, que está aqui embaixo do iceberg. Tá bem? Então vamos seguir aqui, deixa eu ver quanto tempo. E aí eu coloquei aqui só para ilustrar a questão aqui do corpo físico, né? Essas necessidades fala da necessidade do corpo físico que se manifesta através das questões básicas como fome, sede, dor crônica, problemas de intestino, constipação, diarreia, sono. As crianças não sabem do funcionamento biológico do corpo delas se ninguém ensinar para elas. Eu lembro a última vez que eu estive em sala de aula como professora foi com a turminha de primeiro aninho. Eles tinham 6 anos. 6 anos, é. E aí ele chegava do recreio, eh, todo muito cansado, com o coração acelerado. E aí eu lembro que eu já estava estudando, estava no último ano de psicologia. Não tinha, né, todo o conhecimento de neurociência, mas eu já estava na psicologia. E eu sempre propunha para eles, para a gente fazer o exercício de respiração, pedia para eles deitar no chão, fazer, ficar da forma que eles quisessem. Era difícil, mas eu propunha no início. Eu pedi para eles ouvir o coração. E eu lembro da reação de um aluno que ele ficou bobo quando ele viu que o coração dele batia e o do colega também, que ele podia perceber isso. Então, estava lá o tempo inteiro, mas ninguém nunca tinha convidado ele para olhar, né. E, enfim, são coisas assim que a criança não tem repertório, se a gente não ensina, ela não tem repertório, vai aprendendo depois na vida e se surpreendendo. "Nossa, mas é assim meu corpo?", né, até nós adultos, mulheres, muitas vezes chegamos na vida adulta sem saber do como funciona o nosso corpo direito, enfim. Vem de sensações também, isso que está aqui embaixo, né, incômodo, de sons, especialmente as crianças menores, até adolescente também, tem gente que tem sensibilidade para som, não precisa estar em nenhuma patologia, mas os nossos sentidos é único, cada um tem sensibilidade diferente. Então, às vezes, esse incômodo vem também dessas sensações de cheiro, de movimento, e muitas vezes a criança nem percebe que é isso que está irritando ela. A gente também, adulto também acontece assim. Pensamentos, sentimentos, interpretações do cérebro infantil, né? Por exemplo, sou menos amada que minha irmã. Então, isso é o cérebro da criança, o cérebro imaturo, infantil da criança e do adolescente, fantasiando. Só que para ele é real, então ele vai se sentir sozinho, se sentir menos amado, não amado, e isso ele não vai saber nomear e vai se comportar de uma forma tal, de uma forma X. Então, muitas vezes também esse embaixo do iceberg vem dessa interpretação do cérebro infantil. E a gente tem que saber disso para ajudar a criança a olhar, conduzir a criança nesse novo entendimento que aquilo ali não é real, que ela possa sentir também que é amada, nesse caso aqui, por exemplo, né. E se a criança, quando a gente vai trabalhar com adultos, né, a gente trabalha com muitas vezes com essa interpretação de um cérebro infantil lá da infância, a pessoa chega na psicologia já adulta, ainda com essa verdade interna dela, dessa crença infantil de que era menos amada. Aí tem um monte de provas de comportamento dos pais de que tinha um irmão preferido, quando na verdade é uma interpretação do cérebro infantil ainda.
Não estou dizendo que não existe pais que amam mais um filho do que outro, não é isso, né? Mas existe essa coisa da interpretação do cérebro, né? E aqui, viu por que que eu falei que essa aula ia ficar longa, gente? E aqui é sobre. Vocês já ouviram falar no nosso radar de ameaça? É uma forma que a gente encontra para falar sobre neuropercepção, que vem da teoria polivagal, que vem desse pensador aqui, Borges, né? Que é um resumo, né? Que ele fala da leitura do subconsciente do ambiente para determinar se nós estamos em segurança ou em perigo. E aí guia as nossas respostas fisiológicas e nosso comportamento. Então, a gente já entende que o nosso cérebro humano, ele está o tempo todo buscando segurança. E o sistema nervoso do mesmo jeito, o sistema nervoso como um todo, está buscando segurança. Então, nós temos o radar, de forma inconsciente, está o tempo todo avaliando se eu estou ou não em segurança, se aqui é seguro ou não. E é essas informações que passam por toda a nossa experiência neurológica, né, de cognição e de conhecimento de vida, que vai dando as informações para o nosso cérebro e vai acalmando ou levando o nosso sistema nervoso para estado de alertas, que aí gera os comportamentos que a gente chama de mal, que são comportamentos desafiadores para a gente entender, né? Todo ser humano tem um radar subconsciente chamado neuropercepção, né? O cérebro escaneia o tempo todo o ambiente para detectar se estamos seguros ou ameaçados. Mesmo sem perceber, estamos sempre reagindo ao que sentimos como ameaça. Isso na vida adulta, em qualquer fase da vida. Por que a gente traz isso aqui? Para você entender que muito dos comportamentos das crianças é gatilhada por essa neuropercepção de falta de segurança, especialmente quando se fala das questões internas, né? Que ninguém olha para o que realmente está passando no pensamento, no sentimento, na emoção daquela criança. É sempre o que socialmente se espera dela, né? E aí tá aqui o nosso sistema nervoso todo conectadinho, bonitinho, que ele tá o tempo todo em sinal de alerta ou de pertença. Aqui eu tô aceito, aqui eu pertenço, aqui eu sou visto, aqui eu posso ficar calmo. Estar em saúde mental e ter comportamento de ir para a vida, de aprender, de atender a necessidade social do outro, a gente precisa estar com esse sistema nervoso em equilíbrio, o simpático e o parasimpático. E mandando informação para o nosso cérebro que está tudo bem, que a gente pode usar a nossa parte intelectual para aprender, para criar, para ser criativo, para brincar, né? O equilíbrio desse sistema nervoso. As meninas que estão fazendo a trilha de educação emocional lá na escola estão ensinando isso aqui para eles, né? O parasimpático, ele atua no senso de segurança e conexão. Quando ele tá acelerado, ele paralisa a gente, né? Quando ele está em desequilíbrio, ele paralisa todos os órgãos e você fica paralisado. O simpático, ele atua no sistema de luta ou fuga, onde você vai para a luta, né? Para a fuga. Aí, didaticamente, essa pessoa aqui maravilhosa, a nona, sugeriu a divisão didaticamente, né, para fins didáticos, para a gente entender do nosso sistema nervoso autônomo em três zonas. Na metodologia, estou chamando de zona alta, zona baixa, né, zona OK, que é a zona de resiliência. Mas aqui ela chama de zona verde, que é a zona onde a gente está seguro. Nosso sistema nervoso está naquele lugar lá de equilíbrio. Os dois estão funcionando em equilíbrio, parasimpático e simpático, né? E que é os nossos órgãos, conectado pelo nosso aqui, como a gente viu, conectado pelo nosso sistema nervoso inteiro, que está espalhado em todo o nosso corpo e está mandando informação para os nossos órgãos funcionar. Isso é viver, isso é estar vivo. E aí, os nossos sentidos, nosso entendimento de mundo traz informações para o nosso cérebro que manda para o nosso corpo se a gente está ou não em segurança. Isso é o tempo inteiro. Então, a gente só vai aprender, só vai para atividades mais intelectuais quando a gente está com esse sistema nervoso ok. A gente pode até ir no medo, pode, mas a gente vai crescer num estado de alerta, de nervosismo, que depois a gente não sabe de onde é que veio esse nervosismo todo, né? Então, estar na zona, quanto mais a gente fica na infância e na adolescência, na zona de segurança, né, vinculado com alguém, a mais a gente é curioso pela vida, mais a gente cresce em saúde mental, mais a gente se arrisca nos jogos, na aprender, tá? É ativado quando uma criança recebe contato físico é uma necessidade, né, do corpo humano, especialmente da criança, esse contato físico de afeto, de abraço, de carinho. Ele é ativado esse senso de segurança, fornece a sensação de segurança, de amor e de conforto.
desconforto. Toda vez que a pessoa sente isso, o sistema ele fica na zona verde, né? Manifesta através da. Aí quando a gente está nessa zona verde, a gente vai para esse lugar de criatividade, de espontaneidade, de sorrir. Não tem tensão muscular, a criança está relaxada, né? Tá ali correndo, brincando. A gente também, né? E aí a gente chama isso aqui, dentro da nossa proposta de ensino, de zona de resiliência, né? Que a criança, eu, você, o adolescente que está na zona de resiliência, nosso sistema nervoso está em equilíbrio, a gente está sentindo, experimentando tudo, vivendo as coisas, né? A criança, por exemplo, pequena, tá lá brincando, tá brigando pelo brinquedo, tá sendo acolhida nessa briga, e tá aqui sentindo tudo em segurança. Tá cansada, fez movimento de explosão emocional, a birra, aí ela é acolhida nessa birra, ela volta. Sente tudo aqui, não significa que não vai sentir, que não vai apresentar o tal mau comportamento, que não vai apresentar comportamentos que comunicam o que está acontecendo com ela. Vai. Aí só que ela vai ter o adulto aqui para deixar ela nessa zona de resiliência. Aí a gente tem a zona azul, a zona vermelha, que é a zona de ameaça, que lá, aí ativa o nosso sistema simpático, que leva a gente, não, simpático, que leva a gente para luta ou fuga, né? Que é quando a criança recebe grito, bate, quando a criança começa a gritar, bater, correr, resistir, aprender, se comportar, enfim. Se comportar é o sistema, quando ativado, prepara a criança para lutar ou fugir, prepara qualquer um de nós, né? Quando o nosso sistema parasimpático é ativado. Aumentando a força dos músculos, intensificando grito, choro, agressividade, mordida. Então, quando a criança está agressiva, um adolescente está agressivo, ele está na zona vermelha, o sistema nervoso dele está em alerta, o parasimpático está ativado, ele está no movimento de luta. Mas nessa zona vermelha também a gente pode ir pro fuga, que fuga é correr, que fuga, no caso da criança, por exemplo, não sabe ler e escrever, fugir para ela da ameaça lá, se expor à leitura, então pode ser fazer brincadeira sem graça, chacotar o professor, chacotar o amigo, para fugir daquela situação que pode levar ela para ameaça. Só exemplos aqui para a gente ir pensando, né? Imagina que a cabeça de vocês aí está surgindo vários exemplos, né? E nós temos a zona azul, que é a zona de congelamento, que é o silêncio, né? A apatia, o retraimento, a obediência cega. E muitas crianças que a gente fala assim, são comportadas, na verdade, elas estão na zona azul, elas estão nesse congelamento. E isso leva para o adoecimento de doenças como, por exemplo, a depressão. As tentativas de suicídio lá na adolescência, na vida adulta. Até a criança agora tem um número muito grande de crianças que está indo para esse lugar, né? Mas nós temos uma criança que é hipoativa. Perde o brilho no olhar, a curiosidade. A gente tem muita criança na escola assim, eu lembro quando era professora, a gente já te imagina agora. Se movimentam menos, ficam silenciosa ou fala baixo e atende tudo que o adulto solicita sem questionar. São as crianças que mais sofrem abuso sexual, por exemplo, né? Porque elas já desistiram, o sistema nervoso dela não luta mais, ela está lá congelada. Então vira marionete. A gente não quer isso para os nossos filhos. Então a gente tem que observar muito o que é que a gente está querendo chamar de obediência também, que é um tema que a gente pode conversar sobre ele de forma muito profunda depois. E aqui a gente tem. Ai, deixa eu mostrar aqui essa imagem, né? Novamente. Aqui, ó. Que a gente usa também essa imagem lá no curso, né? Que é a zona de resiliência, essa aqui. E aqui a zona baixa, a gente fala lá. E a zona alta. A zona alta é onde você vai para a reação de luta ou fuga, né? Fuga não significa paralisar, não, tá, gente? Paralisar é aqui na zona azul, né? Que é o congelamento. Fuga significa fazer uma ação para fugir da ação que você está sentindo internamente, que é ameaça para você. Tá bem? E aí, didaticamente, a gente tem, mas aí quero dizer também que isso aqui não funciona isolado, é tudo junto, misturado ao mesmo tempo, é só para a gente enxergar didaticamente como mais ou menos funciona o nosso sistema nervoso, influenciando no nosso comportamento diariamente, nosso e dos pequenos. Tá? Isso aqui eu já expliquei. E aí, a criança percebe a ameaça, né? Que é só algumas coisas que eu quero pontuar para vocês rapidinho. Que a criança percebe a ameaça mesmo quando não há perigo real. Muitos de nós, mas como que ela pode estar se sentindo ameaçada se é um lugar seguro, é o lugar da avó dela, é o lugar da escola? Então, mas o que você percebe como segurança não é o que a criança percebe. O que uma criança percebe como seguro não é o que outra percebe. Então, por isso que você tem que olhar para isso, né? Cada criança tem sua própria neuropercepção. O que é seguro para uma pode ser ameaça para outra.
Experiências anteriores, como trauma, estresse do pré-natal, né? Durante a gravidez da mãe, a gente não sabe. As vivências precoces de abandono, né? Bebês que foram deixados para dormir sozinho, porque tinham que se acostumar a dormir sozinho no berço. Então, a influência de tudo isso influencia na forma como essa criança percebe o que é seguro, o que é perigo. Quando a gente fala em educar com saúde mental, a gente precisa respeitar isso. Então, muitas vezes a gente leva a criança para tomar banho, porque ela está suja, tá cocô, que ela está nesse lugar de medo daquela pessoa que está indo levar, o medo, sei lá de quê, e a gente não espera esse sistema nervoso dela se acalmar, a gente leva porque está achando que está fazendo bem para ela, porque vai limpar fisicamente. Mas o prejuízo de levar ela para o congelamento, porque não deu conta daquela situação emocional, o prejuízo na questão da saúde mental é muito maior do que se ela permanecer mais um pouco com a fralda suja, para você poder levar, sabe? Então a gente vai aprendendo a fazer escolhas que respeitam o funcionamento desse sistema nervoso, né? Muitas vezes a criança reage como se estivesse em perigo, mesmo estando em contexto seguro para o adulto, mas para a criança internamente não é. Então a gente tem que dar um passo atrás e pensar o que que não está seguro para essa pessoinha aqui que precisa de mim. O adolescente do mesmo jeito, a gente também, né? Quantos de nós fica aqui com medo de ir na frente fazer uma fala, de dar uma aula, porque é seguro, só tem gente que fala a mesma coisa que eu, que é professor, mas eu não vou, né? Então, o adulto pode ativar. Como o adulto pode ativar sem querer a sensação de ameaça? De muitas formas. Muitas formas. Se a gente não entende disso, a gente pode fazer isso muitas vezes no dia, com o sistema nervoso dos nossos pequenos, né? Quando a gente grita, quando a gente endurece o rosto, porque a criança tem a neuropercepção de ler emocional, de ler comunicação facial, corporal, lindamente. Todos nós temos, mas eles têm muito, 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 muito lindamente ainda, né? Cru. Fazer movimento brusco ou ignorar a criança. Isso leva a criança para um estado de ameaça, né? Quando você ignora uma criança, seja por qual for o motivo que você está entendendo que deve ignorar, essa criança vai para o estado de ameaça. Eu não estou sendo aceita, tá? Tudo isso pode ser interpretado pelo sistema nervoso infantil como ameaça. A resposta do corpo será luta, fuga ou congelamento. Onde que você quer que essa criança fique? Seu adolescente fique? Onde você quer ficar? É essa a pergunta, né? A gente quer ficar na zona verde o maior tempo possível. Não é possível ficar o tempo todo na zona verde? Não, não é. Mas enquanto mais a gente fica, mais a gente cresce e evolui em saúde mental, tá? E cuidado com o falso bom comportamento. Do jeito que a gente tem que se preocupar em tirar esse olhar de mau comportamento, a gente também tem que se preocupar em tirar esse olhar do bom comportamento, porque senão a gente vai para o mesmo lugar. Não existe bom comportamento, existe comportamento. Comportamento que está alinhado com a necessidade da criança, que ela está conseguindo estar naquele ambiente de uma forma sem pedir ajuda, né? Que a gente pode chamar isso de bom, mas na verdade é o comportamento natural que se espera naquela fase de vida da criança. E a gente interpreta também muito o comportamento natural da fase de vida da criança, do adolescente, como mal. É outra coisa também, né? A criança que não reage, não chora, não reclama, muitas vezes está desistindo de ser ouvida. Né? Então a gente tem que tá indo lá para o congelamento. O medo paralisa, o corpo entra em um modo de economia de energia. E isso é confundido com educação ou com timidez, por exemplo, quando na verdade é sinal de dor e de desistência, né? Então, criança tímida, a gente até tem indivíduos que têm uma necessidade de ficar mais quieta, mas não existe a timidez, né? A timidez é insegurança, tá? Eu estou inseguro, então eu não vou comunicar o que eu estou sentindo, não vou me movimentar, vou me paralisar, certo? Violência silenciosa, porque gritos e punições funcionam, né? Quando você grita, quando você pune a criança, funciona, e muita gente usa isso para não sair desse lugar de punição. Mas eu fiz isso, nunca mais ela fez birra. Funciona, mas não resolve. Funciona por quê? Porque congela o sistema nervoso daquela criança, né? Por exemplo, uma birra no supermercado. Eu ouvi uma mãe dizendo isso, né? Eu dei um tapa, nunca mais ela fez birra no supermercado. Ok, ela não fez. O sistema nervoso dela entendeu que é muito perigoso desejar alguma coisa no supermercado. Então, ela não vai lembrar disso, desse episódio que aconteceu, do tapa que pegou na cara, dependendo da idade, né? Quanto menor, menos possibilidade dela lembrar. E foi traumático, então ela não vai mesmo, vai lá para a caixinha do inconsciente, das coisas que faz a gente adoecer. Mas ela vai levar essa informação de que desejar coisas grandiosas, porque o que ela desejou no supermercado era grandioso para ela, pode ser perigoso.
E aí vai a gente com medo de buscar o que a gente deseja, né? Que a gente precisa na vida adulta. Enfim, a violência assusta e congela, mas não ensinar, mas não ensina, não organiza e não acolhe, tá? Então, gritar, punir, funciona, mas ela não ensina nada para a criança, não organiza mentalmente a criança, emocionalmente a criança, né? E não acolhe, não entende da necessidade, não ajuda a criança a se desenvolver com autonomia, entendendo o que está acontecendo, para depois ela na vida adulta se atender. Por isso que a gente tem muito adulto precisando ser atendido por outros. A criança não melhorou o comportamento, ela apenas desligou o seu sistema de defesa. Isso é muito triste, porque a gente deixa de ser quem a gente é, a criança deixa de ser quem ela é, deixa de ir para a vida experimentando. Como lidar? Essas orientações aqui, a gente vai refletir no nosso próximo encontro, já estamos muitas horas, né, aqui. Aqui é só um pouco do que a gente vai ver no nosso próximo encontro, né, mas eu quero que vocês saiam daqui com esse entendimento, que não existe mau comportamento, e sim comportamento, que para lidar com isso a gente tem que entender que todo comportamento é uma comunicação, e como que a gente vai aprender a linguagem do comportamento infantil, a linguagem do comportamento de adolescente e a linguagem do nosso comportamento, enfim. Conhecer sobre o desenvolvimento integral nas suas dimensões psíquica e emocional especialmente. Considerar a fase de desenvolvimento da criança e do adolescente, comunicação, o que comunicação esperada, né? Comportamento esperado, natural daquela fase, que vai passar com o tempo, quando ele tiver maturidade cerebral. E o que não é, o que já é de necessidades não atendida acumulada, enfim, como que a gente vai atender, precisa conhecer disso. Aprender sobre regulação emocional, corregulação, eu ensino isso no curso de educação emocional para pais e educadores. Conhecer sobre amanhã, não, no nosso próximo encontro, daqui a um mês, eu vou falar sobre também que a gente precisa conhecer das necessidades infantis inatas e proporcionar. E aí, ó, vou só falar, né, quais são, a gente aprofunda isso em outras oportunidades. E é isso para hoje. Agradeço vocês que estão aí até agora e vou abrir para pergunta, para participação de vocês, tá? Pessoal que está vendo no gravado, que viu até aqui, deixa o comentário, compartilha com alguém, me diz o que é que você acha desses encontros, se faz sentido para você e nos vemos na próxima.